O senhor falou assim, você viu a diferença de um pouquinho, o que faz? E aquilo não foi só... Obrigado, Deus abençoe. E aquilo, eu não sei porquê, mas o Espírito Santo me trouxe à memória aquilo. E eu falei, justamente, nós precisamos estar sincronizados à tua voz, que senão a gente vai se perder. E eu queria ler um capítulo com vocês, lá em Romanos 10. Versículo 16. Paulo escrevendo na carta aos Romanos. E ele fala assim, nem todos, porém, aceitaram as boas novas. Pois o profeta Isaías disse, Senhor, quem creu na nossa mensagem? Portanto, a fé vem pelo ouvir, isto é, ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Na versão original, fala da palavra revelada de Cristo, a palavra rema de Cristo. Mas eu pergunto, o povo de Israel ouviu de fato essa mensagem? E Paulo responde, sim, eles ouviram. Sua mensagem chegou a toda a terra, e todas as palavras alcançaram aos confins do mundo. Volto a perguntar, será que o povo de Israel entendeu? Sim, eles entenderam, pois já no tempo de Moisés, Deus disse, provocarei seu ciúme por meio de um povo, que nem sequer é nação, provocarei a sua ira por meio dos gentios insensatos. E mais tarde, Isaías se pronunciou com ousadia. Fui encontrado por aqueles que não me procuravam. Revelei-me àquele que não perguntavam por mim. A respeito de Israel, porém, diz, o dia todo abri os meus braços para eles, mas foram desobedientes e rebeldes. Amém? Aqui está falando de... Algumas pessoas falam que Jesus vai voltar quando a palavra dele for anunciada para todas as nações. Amém? Mas aqui Paulo declara que a mensagem já foi espalhada para todo lugar. Nessa época que a palavra de Deus foi espalhada para todo lugar. Não estou falando que a gente não precisa evangelizar, irmão. Longe de mim. Mas sabe, a mensagem de Cristo na nossa vida, ela tem que trazer um impulsionamento para a nossa casa. Nós estamos falando aqui, cadê o tema do mês? Deixa o tema do mês fazendo favor. E eu quero te direcionar falando o seguinte, a palavra do Senhor já nos alcançou, amém? Todos nós aqui, hoje nós não temos visitante. A palavra do Senhor já entrou na tua casa. Amém. A palavra do Senhor já nos alcançou. Hoje nós estamos aqui porque nós já conhecemos a palavra do Senhor. E eu brinco com a Carla sempre da gente olhar para trás e falar assim, se Jesus não tivesse entrado na nossa vida, como que nós estaríamos? Amém? Isso a gente tem que estar sempre lembrando. Falar assim, meu Deus, se Jesus não tivesse entrado, pastor Paulo. Eu não conseguiria dimensionar onde eu estaria. Mas sabe a palavra revelada? Portanto, a fé, ela vem por ouvir, isto é, as boas novas a respeito de Cristo. É Cristo que tem que trazer a revelação para nós. Eu vi um pastor, achei essa uma gincana fantástica. Ele deu um pedacinho de papel para todo mundo da igreja. E ele tinha um copo d'água e bebeu a água. E falou para todo mundo fazer uma bolinha. Ele falou assim, quem que acertar a bolinha dentro do meu copo vai ganhar um bombom. Né? E
povo lançou bolinha no altar da igreja, né? Virou por papel da bolinha. Tem gente, e ninguém acertou. E ele também tinha uma bolinha, ele só fez assim, ó. Caiu dentro do copinho. E aquela mensagem foi tão profunda, que sabe o que ele falou? Gente, tem gente que esforçou para valer para lançar aquela bolinha. Tem gente que até que era bom no basquete na escola, jogou com precisão, mas não acertou. E ele falou assim, ó, eu não tenho talento nenhum para basquete, eu sou ruim de mira, mas eu consegui acertar esse papelzinho dentro do copo. E ele falou assim, ó, não tem a ver por esforço, não tem a ver por, muitas vezes, de dedicação, mas sim quanto eu aproximo dele. Quando nós aproximamos dele, é certeiro, é algo certeiro, não há lugar para falhas. Quanto mais perto eu estou de Cristo. E muitas vezes a gente está se esforçando, mas Cristo está longe, pastor Paulo. Cristo está longe da nossa vida. Aparentemente nós temos uma vida de cristão, mas o afeto de estar diante da presença, é isso que vai contar. Irmãos, sabe, um dia eu tive um dos confrontos piores da minha vida. Quando minha mãe confrontou que eu tinha mentido para ela. E na verdade aquilo era real, sabe? Eu tinha ludibriado minha mãe para me sair e eu fiz meu jeito, sabe? Mas a verdade veio à tona, sabe? E aquilo eu saí envergonhado e eu prometi, falei assim, mãe, me perdoa. Eu confessei o meu erro diante daquela situação. Mãe, me perdoa. E eu trouxe a luz, sabe? Trouxe a luz. Cristo trouxe a luz naquilo. Mas aquilo, muito mais do que aquilo da minha mãe falou assim, para mim, eu poderia nunca ter descoberto aquilo que você fez. Mas aos olhos do Senhor, Ele viu tudo. E está tudo anotado, mas um dia você vai prestar conta diante dEle. E aquilo me trouxe um temor, sabe? Mas depois do temor trouxe um arrependimento, porque só o temor não adianta nada, irmãos. É o arrependimento diante da situação que vai fazer a diferença. E um dia eu falei, Senhor, minha vida é tua. Então um cristão, uma das características principais de um cristão é arrependimento. Não é temor, porque temor, até o diabo teme. E ele treme também diante da presença. Mas é arrependimento, é aquilo que você fala, Senhor, que podridão. Mas eu quero consertar isso, eu quero mudar isso, para que eu possa então viver os teus sonhos, os teus projetos. E a palavra revelada do Senhor possa me atingir. Então, muitas vezes, irmão, nós nos esforçamos, nós fazemos coisas que nos fadigam, deixa a gente exausto, deixa a gente cansado, aparentemente para mostrar para alguém, mas o Senhor, Ele conhece, irmãos. É isso que eu quero trazer para você. Ele conhece a nossa casa e Ele conhece a nossa vida. E quando o Senhor, Ele trouxe essa palavra para mim, que Israel, eles conheceram a mensagem de um Deus poderoso, desde a saída do Egito, desde que o Senhor separou eles lá, desde Noé, ali já começou a separar eles, e foi para frente em Abraão, e as bênçãos que foi dada a Abraão, chegou até nós hoje, irmãos. Sabe, toda a descendência da terra, tudo que eu vou te dar, Abraão, vai perpetuar o meu nome. E as bênçãos do Senhor chegou até nós, por isso nós estamos aqui. Você não está aqui à toa, irmão. Você não está aqui nessa quarta-feira, porque eu resolvi, não, porque a palavra do Senhor, aquela quer ser revelada a nós.
deixa eu te falar, quantas vezes nós erramos? Irmãos, nós somos expert em errar. A gente erra, todos os dias nós fazemos alguma bobagemzinha ainda. Mas eu entendi que eu fiz a bobagem, e aí? Fica por isso mesmo? Né, quando a gente erra com a nossa esposa, eu entendi que eu errei. E aí? Eu deixei a toalha de novo em cima da cama, e aí? Entendeu? Deixei o sapato jogado, e aí? Você entende? Gente, estou dando exemplos aqui, mas e diante da presença, que muitas vezes nós erramos, mas não tentamos corrigir aquilo que é o verdadeiro erro. E a mulher está concordando, né? Ontem eu mandei um negócio para minha esposa, ela falou assim, dela ser mimada, né, como que é, Preta? Como se tivesse, eu falei assim, quando meu marido reclama do meu jeito, do jeito dela, né, das manias, dos defeitos, né, aí ela responde assim, a guarda dela está desde os 17 anos, né, comigo já, né, acho que, não, 19, porque a gente casou, né, mas desde os 17, desde os 19, já que a guarda dela já é minha, né? E eu devia ter criado ela melhor, né? Devia ter direcionado ela melhor. Então eu não posso reclamar muito, não. Irmãos, fora a brincadeira. Sabe, a palavra do Senhor. Irmãos, de verdade, tem coisas na palavra de Deus que dá vontade de rasgar, velho. Tem hora que a palavra vem, ela nos confronta, aquilo nos destrói. A palavra, ela tem esse poder, ela tem que vir e mexer mesmo. A palavra tem que vir e trazer transformação. Lembra que eu falei, muitas vezes, coisas da escola que a gente aprendeu, foi só informação. Amém? Todos aqui participaram, já foram na escola, amém? Mas aquilo foi só informação que te lançou para a tua vida. Não trouxe algo de transformação. Muitas vezes a palavra de Deus, ela é algo rotineiro na nossa vida. A gente conhece muitas coisas da palavra de Deus, mas o quanto dessa palavra gerou transformação dentro de mim. O quanto dessa palavra trouxe algo para me mudar o mundo. Ou para me mudar, ou para mudar a minha casa. Um posicionamento meu fora. O que muda, irmãos? Presta atenção aqui. Um posicionamento meu fora, o que muda? Presta atenção. Vamos comigo aqui. Um posicionamento meu de pastor aqui, errado, o que muda? Muda muita coisa. Muda a minha família. Muda a estrutura da igreja. Muitas pessoas que às vezes estão com referencial em mim, para ver Cristo. A pessoa muitas vezes ela se perde. Então, eu sou um referencial para quem mais? Para meus filhos. Uma bola lá fora que eu erro pode mudar o destino deles. Entende? O que a gente está carregando não é algo aleatório, é algo muito precioso. Aonde o meu esforço, muitas vezes vale a pena eu esforçar, mas eu estar diante da presença facilita muitas coisas. Eu tenho aprendido isso, irmãos. Tem coisas que eu falo assim, meu Deus, e agora? O que eu faço? Tem coisas que a gente vai direcionar algumas coisas que eu falo assim, e agora? Como que a gente faz? O Espírito Santo entra aqui. É dependência, mas é isso que a gente tem que buscar.
Quando a palavra de Deus, ela vem, irmãos, para vários homens na palavra, o Senhor não precisa ficar falando toda vez, não. Você lembra quando ele lançou a palavra para Noé? O que era para Noé fazer? Faça um barco na medida tal, 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 e o Senhor ia toda tarde lá conferir se o barco estava certo. A palavra de Deus relata isso. A palavra de Deus relata que toda tarde Deus ia lá ver como que estava a obra do barco, da arca. Deus só deu uma informação para ele, deu as medidas exatas. Ele falou assim, se vira, irmão. Se vira. Irmãos, e a gente está num tempo, pastor Paulo, que quanto da palavra de Deus já foi nos dada, tantos direcionamentos da palavra de Deus já foi, você vai ser isso, você vai viver isso, então anda em cima dessa palavra e vai. Mas sabe o que a gente quer? Quer igual, Senhor, confirma de novo essa palavra. Eu vou pôr um negocinho aqui, se tiver molhado, é que o Senhor mesmo que falou, se tiver seco é que não é. Irmãos, a gente fica tentando achar coisas para diante da palavra de Deus, e a palavra de Deus fala, o que a palavra de Deus é? Ela é fiel para se cumprir. E Deus é fiel. Se Ele falou que vai fazer, Ele vai fazer. Mas diante de um posicionamento nosso, independência do Senhor, está mais próximos. Então, a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor. Senhor, eis-me aqui. A palavra do Senhor, eu quero escutar, eu quero ser audível. Irmãos, eu tenho pedido para o Senhor, sabe? Senhor, fala audivelmente comigo, para que eu não possa ter dúvida. Irmãos, muitas vezes o Senhor já falou comigo, eu tive dúvidas. Mas o Senhor fala claramente para que, se tem alguma coisa errada em mim, que eu saia então, tire. Mas eu quero escutar nitidamente daquilo que o Senhor quer direcionar para a tua igreja, para os teus filhos, para a minha casa, para os meus filhos. Beleza, o Senhor falou, então eu quero andar em cima dessa palavra. Irmãos, tem gente procurando revelação em cima de revelação. Eu conheço pessoas que, se não for na igreja, o pastor não põe a mão na cabeça dele. O culto não foi bom. Não foi bom. Entendeu? Se não tiver eis que te digo, não teve nada. Eu conheço, irmãos, estou velho de igreja já. Minha vida inteira eu vivi na igreja. E essas igrejas estão cheias. Sabe, mas o Senhor, Ele quer algo de nós. O Senhor quer algo de nós que um dia as nossas obras vão ser confrontadas. E sabe o que é que vai confrontar as nossas obras? É fogo. É fogo que vai vir e vai confrontar as nossas obras. O que for palha, irmão. Esses dias para trás, eu sigo um negócio de curiosidades. Eu gosto muito disso. Eu sou apaixonado de ver coisas coisas aleatórias, sabe? E eu vi o cara purificando o trigo. Eu achei a coisa mais impressionante do mundo, velho. E passava muito uma peneira e o fogo por baixo queimando a casca tudo. Tudo que era casca estava queimando. Então, o que era joio, queima, irmão. Ficava o trigo redondinho lá. Era uma bolotinha de um trigo. Eu nunca vi, pensei que trigo era... A gente vê o trigo e pensa que tem um espetinho, né? Mas aquele espetinho, o fogo consome. Fica só a bolinha do trigo, pastor Paulo. Fica só a sementinha. Mas um dia as nossas obras vão ser confrontadas. E o Senhor vai... Eu temo isso, sabe? Dia do encontro. O dia do encontro. E eu quero falar assim, Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Os meus desejos,
Coisas que eu queria fazer, não fiz, mas para te servir, para te honrar. Não para me mostrar, mas para te honrar. E para que as pessoas possam conhecer a tua glória. É isso, irmãos, que nós estamos precisando. É um posicionamento nosso diante da presença. É um posicionamento diante da presença que vai transformar o mundo. Não diante das circunstâncias. As circunstâncias, ela vai esmurrar a gente. Irmãos, a nossa emoção, tem hora que você fala assim, vou largar a mão de tudo. Não tem como largar a mão, irmãos. Não tem como. O Senhor já falou o que Ele quer de nós. E a gente está aqui, Senhor, porque eu te amo. Eu desejo da Tua presença. Então, nós precisamos, muitas vezes, lembra que eu falei do ângulozinho? É 1%, mas a gente tem que corrigir a rota. Porque Jesus, Ele é a pedra, Ele é a esquina. Então, a gente tem que colocar, muitas vezes, a gente tem que encostar nele. Então, para a gente ser direcionados por Ele. Eu tenho que, me encostar em Jesus. Então, eu falo, Senhor, eu estou errado, né? Então, me ensina onde eu devo andar. Sabe, uma época da minha juventude, eu entreguei minha vida a Jesus. Eu falei, Senhor, minha vida é tua. Mesmo vivendo a vida inteira dentro da igreja, um dia eu precisei levantar a mão e falar assim, Jesus, a minha vida é tua. Sabe, um tempo, eu comecei a entrar na igreja, pastor Paulo, que muitas coisas eu abandonei. Abandonei mesmo, falei assim, nesse lugar eu não vou mais. Mas aqui eu não bebo mais, eu não faço isso, tá? E aquilo começou a subir para mim. Eu tô bom. Eu tô sendo aprovado. Irmãos. Mas um dia eu caí não na besteira. Isso não é besteira. Eu fiz uma oração, Senhor, me mostra. Até pecados ocultos que eu nem tenho noção do que eu faço. Me mostra. Irmãos, o Saná que levantou o pano. Só vi rato saindo. Sabe, muitas vezes a gente é crente, a gente anda num lugar que fala assim, aqui ninguém me toca. Não, aqui eu domino. Sabe, mas a gente precisa nos humilhar diante da presença. Fala, Senhor, eis-me aqui. Eu tô rasgando minhas vestes diante da Tua presença e eu quero que o Senhor me corrija. Pastor, mas esse é um culto de fé e milagres. Sim, esse é um culto de fé e milagres, mas nós precisamos muitas vezes ser corrigidos, para que então a presença do Senhor nos direcione naquilo que é verdadeiro. Aquilo que é verdadeiro. Sabe, quando esse pessoal aqui tiveram um encontro com o Espírito Santo, aqui em Atos, aqui fala da igreja primitiva, eles tiveram um encontro com o Espírito Santo e aquilo mudou a vida deles, irmãos. As pessoas de fora, igual o pastor Paulo que falou que se olhasse, falaram, é louco, bêbado e varrido. Irmãos, tem hora que a gente vai explicar as coisas do Espírito Santo, não tem como explicar. Sendo sincero, sendo pastor da igreja, não tem como explicar. Só quem vive sabe. Mas um posicionamento diante do Espírito Santo, fala, Senhor, eu estou aqui. Estou aqui. O que eu preciso mudar para que o Senhor, a Tua graça me alcance? Sabe, essa oração, ela tem que ser nitidamente uma das orações nossas diárias. E é uma oração que a gente não ora. Para me transformar o mundo, irmãos, precisa de renúncia. Precisa de humilhação. Precisa de posicionamento diante da presença. Amém? Eu acho que não era a palavra que vocês queriam ouvir, não, né?
Mas eu quero te falar, se posicione diante da presença, mais próximo que você puder. Renuncia mesmo. Fala, Senhor, se necessário for, fala, Senhor, que o fogo não possa vir só lá na frente, não. Passa o fogo aqui agora, irmão, mas saiba que o fogo é consumidor. Mas ele limpa as impurezas, sabe? E ele nos dá destino. Lembrando que o Senhor nos escolheu. O Senhor te escolheu. Escolheu a tua vida. Para algo muito maior que às vezes nós estamos vivendo. Sabe o que a gente está vivendo aqui agora? É algo da presença, algo maravilhoso. Mas o Senhor nos escolheu. Irmãos, eu não sei ainda para qual nação que a gente vai. Deus já falou algumas coisas, mas eu quero, independente, lá na frente, Senhor, que eu seja aprovado para este lugar. Que eu seja aprovado neste lugar. E essa palavra seja para você também. Amém? Feche seus olhos aí sentado. Eu quero que você fique sentado no teu lugar. Nem se levante do teu lugar agora. Ora assim, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, diante da tua presença. E te pedimos, Senhor, diante do teu altar, nós queremos ser transformados pela tua glória. Nós queremos viver os teus projetos, nós queremos cumprir o teu propósito. Nós queremos, Senhor, que a tua palavra rema, palavra transformadora, Senhor, venha de encontro, Senhor, às nossas vidas. E te pedimos, Senhor, seja sobre nós. E que o teu Santo Espírito, Senhor, possa nos conduzir a lugares que só o Senhor tem para nós. Espírito Santo, Senhor, sonda cada coração aqui nessa noite, cada vida aqui nessa noite, cada filho teu, cada filha tua. Senhor, onde nós estamos errando, dentro da nossa casa, dentro do nosso relacionamento, com as nossas esposas, com os nossos filhos, até com o Senhor. Senhor, não nos deixe, Senhor, da mesma maneira. Senhor, nessa noite que nós possamos ser transformados pela tua presença. Guarda o nosso coração. E, Senhor, nos dê ousadia e nos dê fé, para que a tua palavra, aquilo que o Senhor já falou, o Senhor não precisa vir confirmar novamente, mas que nós possamos andar em cima dela. Nós possamos, Senhor, viver todos os dias as tuas promessas. E todos os dias nós possamos alcançar aquilo que o Senhor tem para nós. Te pedimos, Senhor, que a tua paz, que excede todo entendimento, Senhor, seja sobre nós. Que a paz do Senhor seja sobre a tua vida, seja sobre a tua casa. Guarda o nosso coração. Pai, vem, Senhor, sobre nós. Nós te pedimos, Senhor. Guarda, Senhor, a cada vida aqui. Guarda, Senhor, cada filho teu, cada filha tua. E que nessa noite, teu Santo Espírito, Senhor, já possa nos mostrar aquilo que devemos mudar. Revela, Senhor, a nós aquilo que precisamos direcionar para que a tua glória seja manifesta em nós. Tudo isso eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Mais perto dos teus caminhos, e ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face és tudo que eu preciso.
eu te direi, sim, vai valer a pena, sim, vai valer a pena, sim, vai valer a pena mesmo. Sim, vai valer a pena, sim, vai valer a pena, sim, vai valer a pena mesmo. E quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar e ele vem, quando o grande dia chegar, eu cantarei. Quantos irão cantar nesse grande dia? Quantos estarão firmes a permanecer e dizer a Ele: Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena mesmo. Vou olhar em teus olhos e dizer: Senhor, valeu, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena seguir a cada conselho, valeu a pena viver a tua palavra e abandonar o meu eu e morrer todos os dias para a minha vontade. Valeu a pena, valeu a pena cada segundo que eu abri mão de mim e das minhas vontades para fazer a tua. Aleluia, glória a Deus. Vai valer a pena, meu querido, cada renúncia, cada lágrima, cada obediência. Esse mundo ele é muito passageiro, vai passar muito rápido. Às vezes se eu perguntar para você qual que é o nome do seu tataravô, você nem vai lembrar, já foi, já passou, já foi. E um dia você também vai passar, nós vamos passar, né? Quem vai permanecer para sempre é o nosso Deus, porque Ele é eterno. E permanecendo firmes e olhando para Ele, nós vamos morar com Ele. E vamos passar a eternidade com Ele. Então a renúncia que nós fazemos hoje, ela é muito pequena, diante da eternidade que nos aguarda, amém? Eu quero falar agora sobre o dízimo, momento da prosperidade. E eu quero ler um texto bem rapidinho, que fica lá em 1 Crônicas 21, do 18 ao 24. Então o anjo do Senhor disse a Gade que mandasse Davi construir um altar ao Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi subiu para lá a fim de cumprir a ordem que o Senhor deu por meio de Gade. Araúna debulhava o trigo quando virou-se e viu o anjo. Seus 4 filhos que estavam com ele fugiram e se esconderam. Quando Araúna viu que o rei se aproximava, saiu da eira e curvou-se diante de Davi com o rosto no chão. Davi disse a Araúna: quero comprar de você esta eira pelo preço justo. Construirei nela um altar para o Senhor, a fim de que ele faça cessar a praga. Pode ficar com a eira, meu senhor. Pode ficar com a eira, meu senhor, o rei, disse Araúna. Use-a como lhe parecer melhor. Eu lhe darei os bois para os holocaustos, as tábuas de trilhar como lenha para o fogo do altar e o trigo como oferta de cereais. Eu lhe darei tudo. O rei Davi, porém, respondeu a Araúna: não, faço questão de comprá-la pelo preço justo. Não tomarei o que é seu para oferecer ao Senhor.
Não apresentarei holocaustos que nada me custaram. Então Davi pagou a Araúna 600 peças de ouro pela eira. Amém? Davi, na hora que ele fala assim, não, eu faço questão de comprá-la pelo preço justo. Não tomarei o que é seu para oferecer ao Senhor. Não apresentarei holocaustos que nada me custaram. Queridos, Davi, ele é um exemplo para nós de um homem segundo o coração de Deus. Davi era um dos homens mais apaixonados da Bíblia, né? Teve os vacilos dele lá, mas quando ele se arrependeu, ele disse: Senhor, não retira de mim a tua presença. Você pode tirar tudo de mim, tira o meu reino, o meu reinado, mas não tire a tua presença de mim. Eu acho muito interessante quando Davi fala isso: eu não vou te dar nada que não me custe. Porque o Senhor, né? Ele deu tudo para nós. Eu sempre falo isso. O Senhor, Ele deu o melhor, né? Que foi o Filho dEle para morrer na cruz por nós. E quando nós entregamos a nossa oferta, o nosso dízimo, nós estamos falando para o Senhor: Senhor, eu estou te dando algo que me custa. Porque nós começamos a caminhar com o Senhor e nós entregamos sim, como gratidão, mas muitas vezes pode ser sim algo que te custe, né? Quem nunca escutou uma vozinha falando assim: nossa, mas será? Se faltar. Quem nunca? A gente desafia você. Com certeza já ouviu. Se não, ouve todo mês, às vezes. Né? Porque o diabo sempre vem, né? Nossa, mas se faltar? Nossa, mas olha como é que está o país. Nossa, não, peraí. Eu não vou dar ao Senhor algo que não me custe. Né? A oferta, o dízimo, a oferta, ela é algo que custou as suas horas de trabalho. Era algo que você foi lá, acordou cedo, foi trabalhar, e através disso você recebeu o seu recurso, e isso é algo que te custa. Hoje eu estava indo trabalhar, estava uma chuva, era umas 7h30 da manhã, eu estava morrendo de sono, não estava aguentando de sono, uma chuva. E aí eu estava indo assim, né, e eu falei: obrigado, Senhor, porque eu estou sentada dentro do carro, eu não estou me molhando, eu não estou no ônibus. Obrigada. E na minha frente tinha uma moça, um rapaz e uma moça, eles estavam de moto, e ela estava se molhando toda. Eu falei: ai, olha para você ver. Eu falei para o Paulo: olha que judiaça, ela vai chegar toda molhada no trabalho dela. Gente, aquilo custou, saiu cedo, foi lá, trabalhou, né, num tempo de chuva, custou. E isso a gente pode pegar essa palavra de Davi e trazer para os nossos dias. Senhor, eu estou te dando algo com gratidão, mas isso aqui me custou. Isso aqui me custou. Queridos, Deus não deve nada para ninguém. Você não perde em ser fiel ao Senhor. No seu dízimo, na sua oferta, seja fiel ao Senhor. Sabe? Isso é princípio. E através disso você será abençoado. Quer ser abençoado, meu irmão? Você tem que trabalhar, mas você tem que dar dízimo também. Porque senão você vai abrir uma brecha para o diabo vir e fazer o que ele quiser aí na sua área financeira. Porém, quando você guarda, você consagra esses 10%, o restante está tudo consagrado ao Senhor. É tudo dele, para ele. Você não vai perder em ser obediente à palavra de Deus, né? Vale a pena, vai valer a pena. Então, seja dizimista, seja ofertante, seja uma coisa que eu sempre falo quando eu falo aqui nos dízimos e nas ofertas: repare no seu irmão do lado, seja uma pessoa de honra. Honre as pessoas ao seu lado, honre do jeito que você pode, com a sua atenção, com o seu abraço, com o recurso, com aquilo que ela está. Por que você está precisando? Você precisa de alguma coisa? Você quer algo? Seja uma pessoa de honra. O cristão, o verdadeiro filho de Deus, ele é uma pessoa de honra, porque o nosso Deus, ele é um Deus de honra. Então, seja uma pessoa de honra em todas as coisas. Amém? Diante dessa palavra, eu queria que vocês ficassem à vontade para trazer os seus dízimos, as ofertas. Em nome de Jesus. Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Aleluia. Estenda suas mãos. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é um Deus provedor. Tu és o nosso Jeová Jirê. Tu és um Deus que tem nos sustentado todos os dias, e as suas misericórdias têm se renovado sobre nós a cada manhã.
recebe os dízimos, as ofertas que estão aqui no teu altar. Prospera, Senhor, o seu povo. Tudo aquilo que eles estão precisando, que o Senhor venha trazer, Senhor, ainda essa semana, uma provisão, bênção, milagre do céu sobre eles, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Amém. Culto abençoado. Aleluia. Vamos rapidinho aos nossos avisos. Esse sábado nós temos o encerramento do nosso Aviva. Amém? Cadê os jovens aí, ó? Levanta a mão aí, ó. Você que é jovem. Então, vai ser o encerramento. A gente vai mandar tudo certinho lá no grupo entre hoje e amanhã para vocês ficar no esquema. Fechou? Pessoal, domingo às 9 horas da manhã, culto, e domingo às 18 horas da noite, aqui também. E dia 21 vai ser a nossa cantata. Então, todos estão convidados para a nossa cantata de Natal. Amém? Amém. Nós temos uma visitante também, a Brenda. Pode ficar de pé, Brenda? Que o Senhor abençoe sua vida, tá? Seja muito bem-vinda aqui na casa do nosso Senhor. E aqui você tem uma família aqui, tá bom? Que o Senhor possa abençoar grandemente. Vamos ficar aí de pé? Vamos abençoar a vida da Brenda? Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço pela vida da Brenda, Pai. Foi o Senhor que trouxe ela até aqui, Deus. Que tudo aquilo, Pai, que o Senhor teve para fazer na vida dela, Pai, que ela possa segurar, Senhor, nas mãos dela, Pai, mas que ela venha guardar no coração, Deus, de uma forma que ela nunca venha se esquecer de quem o Senhor é, Pai, na vida dela, Pai. Em nome de Jesus, Deus, que o Senhor venha estar abençoando a casa dela, a família, Pai, Senhor, e tudo aquilo quanto ela vier a fazer, Deus, que o Senhor venha estar em primeiro lugar, Deus, em nome de Jesus, Pai. Assim eu te peço sobre a vida dela, Pai. Amém, amém. Dá uma salva de palmas, quem está pertinho aí, cumprimenta ela. Amém? Não senta não, vamos ficar de pé, vamos encerrar mais esse momento. Mas o culto continua durante esse resto da semana, nas nossas casas, amém? Amém, Senhor, te agradeço, Deus, por esse momento lindo aqui na tua casa, Deus, que o Senhor guarde cada um, Pai, que esteve aqui, Pai, aqueles que não conseguiram vir, Pai, que o Senhor possa estar abençoando, Senhor, a vida de cada um, Senhor, e leve cada um em segurança, Senhor, em volta para casa, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a vida de cada um de vocês.